Pessoal, agora meio-dia e 52 pelo horário de Brasília, o presidente Lula avalia os termos de uma proposta, como a gente falava há pouco, de emenda à Constituição entregue a ele pelo ministro da Defesa, que proíbe a participação de militares da ativa na política. De acordo com esse texto, então, ao se candidatar a um cargo político, o militar deixa automaticamente a corporação e, mesmo que não seja eleito, não pode retornar aos quadros das Forças Armadas. Aqueles com pelo menos 35 anos de serviço vão seguir para a reserva remunerada ao ingressar na carreira política. Essa proposta diz ainda que as regras também se aplicarão aos militares que passarem a ocupar cargos de ministro de Estado. No ano passado, vamos lembrar, 1.700 militares entre as Forças Armadas e polícias estaduais concorreram nas eleições. E, de acordo com a legislação atual, os que não foram eleitos puderam voltar normalmente ao exercício das suas atividades. Ontem, depois da cerimônia de posse como presidente do Superior Tribunal Militar, o tenente brigadeiro do ar Francisco José Parente Camelo disse que a presença de militares na política não faz bem para as Forças Armadas. O novo presidente do STM também disse que concorda com a PEC sobre esse tema. Aí uma outra PEC, de autoria do deputado federal Carlos Zaratini, do PT, prevê, dentre outras coisas, acabar com as operações de garantia da lei e da ordem como elas existem hoje, excluindo a participação, então, dos militares nessas situações. A proposta, no entanto, está sendo contestada pelo comandante do Exército, o general Tomás Paiva, que disse ao deputado que não há quem tenha a mesma expertise das Forças Armadas para fazer esse tipo de operação. Além de reformular as operações da GLO, a PEC do deputado Zaratini também propõe a transferência dos militares que assumirem cargos públicos para a reserva. A partir de agora, então, a gente começa o nosso painel CNN e para falar sobre isso, eu recebo, então, no nosso painel o deputado Carlos Zaratini, do PT de São Paulo, autor dessa PEC que a gente citou agora, e o coronel Ulisses, do União Brasil, do Acre. Deputados, obrigada por conversar com a gente, muito bem-vindos. Deputado Carlos Zaratini, quero começar justamente com o senhor para entender um pouquinho mais sobre a sua proposta, sobre a sua PEC, e quero te ouvir com relação a essa avaliação de Tomás Paiva com relação a essa mudança. Qual que é a sua avaliação e como é que funciona essa PEC a partir de agora para que a gente consiga começar o nosso debate? Bem-vindo, boa tarde. Em primeiro lugar, boa tarde a todos que estão nos ouvindo, boa tarde, deputado, boa tarde a nossa apresentadora. Queria agradecer o convite e imediatamente ao assunto. Nós fizemos uma avaliação de que é necessário despolitizar as Forças Armadas. Ontem mesmo eu estive com o general Tomás e o general me recebeu muito bem e nós temos uma concordância. É necessária essa despolitização, né? Nós passamos por um período onde houve uma intensificação da atividade política dentro dos quartéis, da tentativa de envolver as Forças Armadas nas atividades do governo, no posicionamento do governo, e agora nós precisamos avançar e melhorar essa situação. Então, nós apresentamos uma PEC cujo objetivo é exatamente esse. Nós, inclusive, iniciamos mudando o início do texto do artigo 142, onde a gente retira as chamadas operações de garantia da lei e da ordem das atribuições das Forças Armadas. E deixamos ali a defesa do território nacional, da soberania e da integridade do país. Por que isso? Porque as operações de garantia da lei e da ordem são, em geral, operações de segurança pública. E na nossa avaliação, e não só na minha, mas de próprios militares, inclusive o general Tomás deu uma entrevista há pouco tempo atrás falando disso, não existe uma preparação correta das Forças Armadas para a intervenção na segurança pública. Então, o que nós propomos? Que as Forças Armadas não se misturem nesse assunto. Nós podemos ter a Força Nacional de Segurança mais bem equipada, mais bem articulada, pronta para intervir em momentos em que isso é necessário, como agora no Rio Grande do Norte, e isso vai possibilitar também que as Forças Armadas se concentrem nas suas atribuições. E, em segundo lugar, a gente prevê também esse afastamento dos militares que queiram entrar na política, assim como acontece com os juízes, com os promotores, que ao entrar na política, ao ocupar cargos civis, eles deixam de fazer parte daquela chamada carreira de Estado. Por fim, nós estamos propondo também que as Forças Armadas não deixem de participar de operações de defesa civil,
né? Como é o caso, por exemplo, da operação lá em São Sebastião, como é a operação dos Yanomamis, né? Onde a gente trata de defesa civil e não de segurança pública. Então, ao fim e ao cabo, essa é a nossa proposta e nós estamos muito satisfeitos que o governo, que o Ministério da Defesa, ouvido aí os comandantes militares, estejam indo na mesma direção daquilo que a gente está propondo, ainda que com diferenças. Coronel Ulisses, na sua avaliação, não existe uma preparação correta por parte das Forças Armadas para ter uma intervenção na segurança pública, como o deputado Zaratini acabou de falar? Qual que é a sua avaliação? Em primeiro lugar, queria cumprimentar a senhora Muriel, nossa apresentadora, cumprimentar o meu companheiro da Câmara, o deputado Zaratini. Na verdade, eu entendo que existe sim uma preparação, não é a preparação específica como a da Polícia Militar, mas eles têm, com certeza, dentro da grade curricular, a preparação para a atividade de GLO, senão eles não estariam exercendo essa atividade. Eu penso que tirar isso do Exército é um retrocesso. Eu acho que nós deveríamos ampliar essas ações. Nós temos hoje um efetivo do Exército que gira em torno de 360 mil homens. Se você somar com a Marinha e com a Aeronáutica, nós temos aí quase meio milhão de militares que nós devemos rever a situação deles e o emprego dessas Forças Armadas em tempo de paz. Eu entendo que hoje um dos maiores problemas que nós temos é a questão da segurança pública, principalmente com o crescimento, né, do crime organizado que tem passado as fronteiras do nosso país. Na verdade, as fronteiras do nosso país tem sido o local onde as armas entram, onde a droga entra, né? Então, nós temos um tráfico internacional de drogas intenso, né? Um tráfico de armas intenso. E essas fronteiras, logicamente, deveriam ser patrulhadas pelas Forças Armadas, principalmente naqueles locais onde nós temos pelotões de fronteira, onde nós temos companhias especiais de comando de fronteira. E hoje isso não acontece, né? Então eu penso que a GLO deveria ser direcionada muito mais para isso, porque essa questão da segurança pública nas fronteiras, ela já ultrapassou as questões de soberania do nosso país, da nossa nação. Parece que é uma porteira aberta que pode entrar, pode sair, e isso não é atribuição constitucional das forças militares estaduais, da Polícia Militar, da Polícia como Polícia Civil. Isso é atribuição do Exército, da Marinha, da Aeronáutica, uma vez que a criminalidade tem aumentado muito, principalmente nos centros urbanos, pela falta de um patrulhamento e, logicamente, por falta do emprego operacional das Forças Armadas nas áreas de conflito. Então, eu penso que ao invés de nós retroagirmos ou ter esse retrocesso em relação ao GLO, nós deveríamos colocar nas grades curriculares das Forças Armadas e fazer com que eles possam ser treinados para melhorar essa atividade, numa situação que seja necessária a intervenção deles em algum estado e, logicamente, e principalmente, trabalhar para que eles possam, em tempo de paz, ser empregados no patrulhamento das nossas fronteiras, uma vez que as nossas fronteiras estão abertas e é por lá onde estão iniciando toda a logística, onde se inicia toda a logística e todo o aparato para o crime organizado no nosso país e que, logicamente, carrega o aumento da grande violência que nós tivemos nas últimas décadas nos centros urbanos, no Sudeste, no Sul e, logicamente, nas capitais de todos os estados. Deputado Carlos Zaratini, na sua avaliação, a sua PEC é um retrocesso, como argumentou o Coronel Ulisses? Não é um retrocesso, ao contrário, é uma modernização. O que eu estou pretendendo é, em boa parte, aquilo que o Coronel Ulisses colocou. Nós precisamos garantir que as Forças Armadas cuidem das nossas fronteiras. Ele falou muito bem, ele apontou muito bem. É pelas nossas fronteiras que entra a maior parte da droga consumida no Brasil, o contrabando, a pirataria pelo oceano. Então, as Forças Armadas, na medida em que elas se concentrem na defesa das fronteiras, elas vão estar ajudando muito mais o país
do que, eventualmente, elas atuarem numa operação específica de garantia da lei e da ordem. Por exemplo, o caso, eu acho que é muito mais importante o governo federal ajudar a organizar as polícias militares, reforçar, colocar recursos para constituir a Força Nacional de Segurança, que é recrutada entre homens e mulheres das polícias militares estaduais, para que essa Força Nacional de Segurança atue em momentos de conflito de segurança pública que se dão principalmente em regiões urbanas, né? Como houve no Complexo da Maré, ou, eventualmente, quando a polícia militar não consegue resolver o problema. Mas eu acho que se a gente tiver, e a defesa das fronteiras não é uma operação GLO, a defesa das fronteiras é uma operação permanente das Forças Armadas, né? Nós aprovamos a lei do abate permite à aeronáutica derrubar aviões ligados ao contrabando de armas, ao contrabando em geral. Nós temos uma possibilidade total da Marinha atuar nos oceanos e nos rios, porque também muito do contrabando e do tráfico entra pelos rios da Amazônia, né? Então a Marinha tem condições de atuar e o Exército concentrar as suas forças em pelotões de fronteira, né? E evidentemente, atuar fortemente para que não entre no país toda essa ilegalidade. Então, em certa forma, eu estou de acordo com o Coronel Ulisses naquilo que ele apontou, né, em relação às fronteiras. Agora, a GLO ela é uma situação que deveria ser resolvida de outra forma, né? Nós não entendemos que as Forças Armadas devam atuar nisso. Quem deve atuar nisso são as polícias militares, as polícias civis, eventualmente a Polícia Federal. Mas as Forças Armadas elas deveriam ficar fora de confrontos com a criminalidade internamente no país, nas áreas urbanas. Esse é o nosso entendimento. Coronel Ulisses, depois dos atos do dia 8 de janeiro, o presidente Lula ele evitou realmente pedir uma GLO. Na sua avaliação, por que isso aconteceu? Olha, eu não consigo enxergar a razão de ele não ter solicitado a instalação de uma GLO, né? Eu acho que isso aí foi mais uma decisão pessoal dele, do staff dele, até porque essa PEC que está sendo apresentada tem mais ou menos esse cunho, né? Não empregar a GLO, e tem toda a aprovação do atual presidente. Mas, como eu falei, eu acho que essa é uma decisão interna corporis. Eu acho que as Forças Armadas têm que decidir a respeito disso, o que seria melhor para elas, mas eu acho que para a sociedade, tenho certeza que para a sociedade o ideal é que haja uma evolução dessa GLO, que não seja pegada em áreas urbanas, mas que essa GLO seja permanente nas áreas de fronteiras, porque nós sentimos isso na pele. Os governos estaduais estão tendo que criar grupos especiais de combate a crimes transfronteiriços exatamente pela falha do governo federal em não ter uma efetividade dos pelotões de fronteira, das companhias de fronteira, dos batalhões que devem cuidar das fronteiras, e estão sendo subutilizadas. Essa é a minha opinião. Nós temos que otimizar os meios. Nós temos 500 mil militares das Forças Armadas que estão ali se preparando a vida toda para uma guerra, que eu acredito que o Brasil não vai, porque as convenções que nós temos de tratagem do Brasil, o Brasil é pacífico, age geralmente com neutralidade e com a diplomacia. Então nós temos que pegar esses militares e empregar em algo que vai realmente trazer um benefício para a sociedade, até para justificar os recursos que são colocados nas Forças Armadas, que não são poucos, são muitos. Nós temos aqui, por exemplo, eu sou do estado do Acre, fundador do Grupo Especial de Fronteira, o GEFRON, e nós temos uma dificuldade muito grande quando nós precisamos de algum apoio para o Exército, com uma burocratização muito grande, tem que sair lá da fronteira para passar para a capital, da capital vai para a brigada, que é regional, da regional vai para o COTÉ, do COTÉ vai para o comandante do Exército. Ou seja, quando vão autorizar a ação, acabou, já resolvemos.
né? Toda a dificuldade que as polícias têm, que não têm as mesmas armas, os mesmos equipamentos, né? A mesma logística que o Exército tem. Então nós temos que olhar, sim, ter um investimento mais pesado nas polícias militares para que nós possamos combater essa criminalidade, porque a sociedade clama por segurança. Então, essa segurança tem que ser feita pelas forças policiais, mas nós temos que ter o apoio das Forças Armadas nas fronteiras. Se nós fecharmos as fronteiras, a diminuição da violência e da criminalidade com certeza será sentida por todo o nosso país, por toda a nossa nação. Então, assim, esse ponto aí, para mim, é um ponto pacífico. Eu entendo que tem que ser discutido a nível interna COPRES, da própria Forças Armadas, mas nós temos que ter esse olhar para a sociedade, no sentido de que os crimes transfronteiriços deixaram de ser uma questão de segurança pública e passaram a ser uma questão de soberania. O criminoso entra e sai sem nenhum tipo de abordagem, ele entra e sai, por exemplo, aqui na fronteira com o Peru, que nós temos fronteira com o Peru, e olha só, nós temos que salientar que, segundo estudos da própria Polícia Federal, o narconegócio gira em torno de 300 bilhões de dólares por ano. Só aqui nessa fronteira são 20%, 60 bilhões de dólares por ano, só nessa fronteira aqui do Acre. Imagina o restante das outras fronteiras. A fronteira do Acre só são 2.183 quilômetros. Imagina toda a fronteira do nosso país, não só a fronteira terrestre, como a fronteira marítima, né? Então, temos que otimizar e estudar e analisar como nós devemos empregar as Forças Armadas na questão dessa evolução da GLO. Que a GLO não seja empregada em áreas urbanas, mas seja empregada nas áreas de fronteiras. Deputado Zaratini, se o senhor quiser responder alguma questão feita aí pelo Coronel Ulisses, pode responder, mas não só isso, também gostaria de te ouvir na sua avaliação, por que na sua avaliação, pelo menos, né, o presidente Lula, lá no dia 8 de janeiro, escolheu não decretar a GLO. Na sua avaliação, o presidente Lula compartilha, por exemplo, dos mesmos questionamentos, das mesmas críticas que o senhor tem à GLO? Olha, evidentemente que o presidente Lula ele faz uma avaliação global do governo, agora ele é o presidente da República e ele não responde só pelo partido, só pela opinião do partido. Ele tem que se comportar de uma forma suprapartidária e muitas vezes ele tem uma opinião que não é a opinião do nosso partido, né? Nós sempre batalhamos contra essa ideia de GLO, porque ela representa uma intervenção indevida, no nosso modo de ver, das Forças Armadas em assuntos internos. E isso não cabe às Forças Armadas. Cabe a elas, como disse aqui o Coronel Ulisses, defender as fronteiras, defender a soberania nacional, a integridade nacional. Agora, o presidente Lula fez muito bem no dia 8 de janeiro de não convocar a GLO. Por quê? Porque muitos daqueles golpistas, fascistas que estavam ali destruindo a Praça dos Três Poderes, eles tinham a expectativa de que as Forças Armadas entrassem em campo para colaborar e dar o golpe de Estado e impedir o governo do presidente Lula. Então, o presidente Lula fez trabalhou de uma outra forma. Ele interviu na segurança pública do Distrito Federal, né, e, a partir daí, a Polícia Militar do Distrito Federal, né, de forma muito competente, limpou a área, prendeu aqueles golpistas, né, e estão lá, muitos deles, presos até hoje. E o presidente Lula, logicamente, ele falou, bom, mas o que eles querem é exatamente isso, que eu coloque o Exército em campo, né? E ele não tinha segurança de que o que poderia acontecer a partir daí. Então, na minha avaliação, o presidente Lula foi muito sábio em não chamar a GLO naquele dia 8 de janeiro e, com isso, ele garantiu a retomada do controle da Praça dos Três Poderes e a retomada da normalidade democrática em nosso país. Muito por conta dessa decisão dele é que nós estamos continuando com um projeto democrático em nosso país, com o prosseguimento da normalidade democrática, é o que todos nós queremos no nosso Brasil. Coronel Ulisses, na sua avaliação, existe uma espécie de incompatibilidade na área militar e também na área política? Existe uma incompatibilidade quando uma pessoa tenta fazer as duas coisas? Eu acredito que não, né? Em relação à PEC, é importante destacar que
que é o ponto, eu acho que é mais polêmico, na minha opinião, a medida não deve impedir a participação histórica dos militares na vida pública. Então, uma certa parte aí da PEC tenta impedir que os militares participem, né, da vida pública, da política. E os militares, eles são, logicamente, cidadãos. A farda, ela não exclui a cidadania. A PEC não pode ter o papel de amordaçar os militares, ou até mesmo a livre manifestação de pensamento, que é algo pilar, né, do Estado Democrático de Direito. A Constituição Federal, no artigo 1º, ela fala que o Estado Democrático de Direito ele tem alguns fundamentos, alguns princípios. Então, o artigo 1º, o inciso 4, diz o seguinte: pluralismo político. E o pluralismo político ele tem a ver com inclusão e não com a exclusão. Então, o pluralismo político não é questão de quantidade de partidos. O pluralismo político tem a ver com as pessoas de várias categorias, de várias classes da sociedade que devem estar participando da política. Então, nós temos os evangélicos que devem participar da política, né? O civil, logicamente, tem que participar da política. Nós temos aí hoje uma grande quantidade de pessoas que defendem, por exemplo, e elegem os seus representantes e que defendem a questão LGBT. Nós temos médicos que elegem também aqueles seus representantes à frente do agronegócio. Então, nós não podemos amordaçar os militares. Inclusive, isso é perigoso. Historicamente, nós temos aquela situação do rompimento do Império para a proclamação da República, que foi aquela questão militar, que cai em concursos, e nós estudamos em livros de história, que o rompimento do governo imperial se deu exatamente por impedir que os militares manifestassem as suas ideias e foram proibidos naquele momento de se manifestar em jornais e nos meios de comunicações à época, e com isso houve um rompimento, o Império caiu e houve a proclamação da República. Então nós não podemos, em hipótese alguma, excluir a participação do militar, porque já existe freios e medidas. Se você verificar lá no artigo 14 da Constituição, lá no artigo 142, lá, alguns incisos, né, já tem os meios e os freios necessários e que impedem, logicamente, a participação dos militares de maneira igual com qualquer outro cidadão. Então, eu penso dessa maneira que isso é o ponto nevrálgico, né, que nós temos que analisar também. Por exemplo, eu mesmo não poderia... eu fui candidato a governador do estado do Acre em 2018, eu estava na ativa, e eu mesmo não poderia ser candidato naquele momento, caso essa PEC tivesse passado. A situação do general Pazuello não poderia ter retornado para a sua caserna após ele ter exercido um cargo que é de livre nomeação, né, do presidente, do governador, né, de quem está à frente do executivo. Então, nós não podemos, de maneira alguma, permitir amordaçar o policial, até porque nós temos, historicamente, militares que foram importantes. A própria França, que é considerado berço da democracia, nós temos o general Charles de Gaulle, que foi uma barreira contra o nazismo e, em seguida, se tornou presidente da França. Nós temos Winston Churchill, que foi um militar, um estadista, considerado o maior estadista e político da história da britânica, né, da Grã-Bretanha, da Inglaterra. Nós temos no próprio Brasil Juscelino Kubitschek. Algumas pessoas não sabem, Juscelino Kubitschek foi coronel da Polícia Militar de Minas Gerais. Então nós temos muitos militares que deram grandes contribuições para o nosso país, e nós não podemos simplesmente amordaçar os militares e não permitir que eles participem da situação política, porque isso é uma questão de cidadania, questão de igualdade. Inclusive a Constituição também fala no artigo 5º que todos são iguais perante a lei, e nós não podemos ter discriminação de qualquer natureza, e aqui me parece uma discriminação pelo fato dele ser militar.
Bom, nós chegamos ao fim já do nosso painel CNN. Deputado Carlos Zaratini, deputado Coronel Ulisses, agradeço aos dois pela participação aqui. Obrigada novamente e uma boa tarde para os senhores. Muito obrigado, Deus abençoe a todos. Obrigado. Agora fico imaginando, já imaginou se tiver petista e bolsonarista dentro do quartel? Você imagina onde nós vamos chegar com essa ideia? Vamos parar com isso. Política fora dos quartéis. A política tem que ser no Congresso, tem que ser fora dos quartéis. Nada de política nos quartéis. Chega disso. Mas assim não poderia ser no quartel, na escola e em qualquer outras instituições. Por que só no quartel, né? Então nós devemos... Porque é armado, porque lá tem armas. Só por isso. Tem que ser... né? Vai render ainda, a gente sabe que esse assunto rende muito. Obrigada aos parlamentares, uma boa tarde para os senhores.